Eu nasci numa sexta-feira 13 no ano bissexto, e isso me fazia acreditar que eu tinha poderes sobrenaturais, que de alguma forma eu tinha uma ligação com o mundo espiritual, com o mundo sobrenatural. E isso foi o que me atraiu para conhecer o mundo dos mortos. Então, desde criança eu gostava muito dessa coisa de ocultismo, essa fascinação por algo sobrenatural. Então, quando eu tinha aproximadamente 16 anos de idade, eu fui para um colégio em que eu conheci um grupo de amigos que eram exatamente desse perfil, que eles gostavam muito de algo sobrenatural, gostavam de práticas ocultas, gostavam daquilo que era fascinante, né? Então, naquele momento, eu me envolvi com eles e eles me convidaram, vamos com a gente, vamos conhecer e tal. E eu fui na onda deles, né? Então, com 16 anos de idade, ainda a gente está naquela fase de descoberta, né? Então, eu fui me envolvendo exatamente nessa área, né, em que haviam consultas com os mortos, encantamentos, feitiçaria, e tudo aquilo me atraía porque de uma certa maneira eu via um mover além do que um mover físico da Terra, né, e aquilo era muito fascinante para mim. Então eu comecei a me envolver e naquele período eu já fui me afastando da minha família, dos amigos verdadeiros, daquilo que realmente era uma cultura boa na minha vida. E enquanto eu visitava esses lugares, praticava, é como se eu só vivesse aquilo, só falasse desse assunto, só vivenciasse aquilo. Então tinham duas meninas que estudavam comigo e elas sabiam daquele meu envolvimento, né? Eu contava para elas e elas me falavam acerca de Jesus, do amor de Jesus, e falavam da palavra, e elas diziam que não existia espírito bom na Terra, né? Que a Bíblia falava de que feitiçaria, encantamentos, né? Ocultismo, envolvimento com os mortos, aquilo não agradava a Deus, não vinha de Deus. E naquele momento que elas falavam aquilo para mim, é como se eu sentisse uma raiva muito grande delas, né? Eu não queria ouvir, mas de uma certa maneira aquilo ficou dentro de mim. E eu lembro-me que uma noite eu fiz uma oração simples e sincera para Deus e eu falei: Deus, então se eu não estou no caminho certo, se isso realmente não vem de Ti, eu quero que o Senhor me dê provas. Eu pedi dessa maneira para Deus e de uma maneira forte eu tive um sonho e aquele sonho era bem assim, eu estava dentro de um contexto de uma sessão, então haviam todos os médiuns, eles estavam vestidos de branco, e havia o pai de santo no meio, e de repente o pai de santo me chamou e disse: "Ô meu filho, vem aqui no meio." E eu fui no meio, e ele falou: "Ô meu filhinho, me dá as tuas mãos." Eu dei as mãos para ele, e naquele exato momento é como se fosse uma sessão normal, mas quando eu dei as mãos para ele, ele segurou nas minhas mãos e fez: "Ha! Agora a tua alma é minha." E deu uma gargalhada profunda, e naquele exato momento o atabaque e o tambor começaram a tocar e todos os médiuns que estavam ao redor começaram a receber os espíritos, mas naquele sonho eu não via que eram espíritos, eu via que realmente eram demônios, e todos aqueles olhavam para mim com olhos vermelhos e recebendo aquelas entidades. Então de repente eu dei um grito muito forte e falei: "Não!" E o pai de santo olhou para mim e falou assim: "Como não?" E eu falei: "Porque a minha alma é de Deus." Naquele exato momento ele deu um grito tão forte e ele falou: "Não!" Puf! Como se ele tivesse transformado numa serpente, ele começou a rastejar. E logo em seguida daquela cena eu fui como se fosse passado para um monte, né? E eu acordei como se fosse dentro de um outro sonho, num monte muito alto, era noite, as luzes da cidade estavam acesas, e de repente eu vi uma pedra, e nessa pedra estavam essas duas meninas que falavam de Jesus para mim, que falavam do amor, que falavam do Evangelho, e elas falaram para mim: Renan, tanto que a gente te avisou. E eu falei: "Pois é, né?" E elas falaram: "Mas mesmo assim a gente tem algo para te falar." E eu falei: "Pode falar." E elas falaram: "Nós sabemos que você não vai mais fazer isso." E eu falei: "É?" E elas falaram: "É, e nós temos algo mais para te falar." E eu disse: "Pode falar." E elas falaram: "Nós somos os teus anjos." E aquilo para mim foi um sonho, mas existem sonhos normais e sonhos que Deus dá. Mas dentro daquele conflito todo e querendo descobrir a verdade, querendo descobrir exatamente, né, como e que caminho seguir,
Então haviam alguns vizinhos meus, eles eram cristãos, eles iam na igreja e eles falavam assim para mim, aquele dito popular: Renan, se você não vai por amor, você vai pela dor. De uma certa maneira, Deus usou aquela frase, né? Nem todos e nem necessariamente quando Deus te chama você vai pela dor, você pode por amor. Mas aquela frase entrou no meu coração e Deus usou aquela frase. Então eu falei, se realmente é pela dor, então eu quero pegar dependência em matemática. Naquela fase eu só estudava, né, não trabalhava, ainda era novo. Por que dependência em matemática? Para mim seria muito ruim pegar dependência, porque meu pai falou assim: Renan, você só estuda. Se você pegar alguma dependência, eu vou cortar de você as suas saídas, vou cortar o dinheiro, vou cortar os amigos, vou cortar tudo. Então para mim aquilo era como se fosse o meu mundinho. Eu amava as baladas, amava sair com os amigos, amava festar, né? Então, de uma maneira errada, né? Então eu falei, então tá bom, Deus, que eu pegue dependência em matemática, para eu saber se esse é o teu caminho. Dito e feito, fiz os exames, fui super bem na prova e nas outras provas que eu peguei exame. E naquele momento fui receber o meu boletim, a coordenadora do curso estava com o meu boletim e eu falei, e aí, como é que foi? E ela, deixa eu ver antes. Tu pegou 5 exames, né? Eu falei, peguei 5 exames. Só faltava naquele período, nem assistia quase às aulas. E ela falou assim, tu tá bem. E me entregou o boletim. Quando ela me entregou o boletim, eu olhei rapidamente, matemática aprovado. E naquele exato momento de segundo, eu lembrei daquela prova que eu havia feito com Deus. E eu falei para ela, passei, passei. Dei um abraço e um beijo nela. E ela falou, rapaz, olha bem teu boletim aí. E aí eu olhei de novo. Matemática, reprovado. Então naquele exato momento assim é como se o meu mundo caísse. Então eu pensei, bom, agora eu não posso deixar de frequentar, porque todos dizem que quando você para essas práticas, os espíritos maus, né, essas entidades, eles te perseguem, eles arruinam a tua vida, eles te cobram. E eu pensei, eu preciso procurar uma igreja. E eu fui exatamente visitar essa igreja dos meus vizinhos. Fui e lá eu tive um encontro com Jesus. Lá eu me senti seguro e eu comecei a aprender sobre o evangelho verdadeiro, em que as coisas que eu procurava no ocultismo, as coisas que eu procurava através de encantamento, o sobrenatural, eu pude encontrar em Jesus, e isso tudo era muito mais nobre, muito mais real daquilo que eu vivia. Porque eu comecei a ver que Jesus não é um Deus preso numa cruz, não é um Deus morto, né? Existe uma passagem que diz, tornem-se como eles, aqueles em quem acreditam. Então se você acredita num pedaço de pau, num pedaço de uma estátua, ela é surda, ela é muda, você vai se tornar como ela espiritualmente. Então, naquele exato momento, eu comecei a buscar a Deus, a conhecer Jesus, e tudo aquilo ele começou a se revelar a mim de uma maneira sobrenatural. Eu comecei a ver o mundo espiritual de uma maneira diferente, e Deus começou a me tocar, né? E todo aquele desejo que eu tinha, toda aquela paixão por aquele ocultismo, pelas coisas erradas, por aquilo que me afastava do bem de uma certa maneira, eu comecei a perder aquele amor por aquilo, e Deus começou a colocar dentro de mim um amor sobrenatural, uma transformação de vida, e eu comecei a pensar diferente, a agir diferente, a sentir diferente, a ser preenchido, né, por algo tão especial e tão suave. Então, dentro daqueles momentos eu pude ter, né, dentro de um processo, uma transformação de vida, e aí Jesus foi se apresentando para mim. E Deus foi transformando minha família, os meus relacionamentos, a minha casa, tudo aquilo que me rodeava. Então eu pude aprender que Jesus também é espiritual, que existe o reino das trevas e existe o reino da luz. Quando Deus ele escreve em Gênesis, ele diz assim, que não existia nada, e por meio do seu Espírito que pairava sobre as águas, né? E aí ele diz, faça-se as aves dos céus, faça-se a natureza, enfim, ele foi dizendo. Então são palavras espirituais. Então por meio do Espírito tudo foi criado. Então o mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo físico, mas existem os dois lados, o reino das trevas e o reino da luz. Então toda essa experiência que eu vivi foi relacionada ao reino das trevas, e eu pude
senti a diferença de Deus me tirando de um reino e me transportando para o outro. Então hoje eu tenho vivido experiências com Jesus, tenho vivido experiências sobrenaturais e tudo aquilo que eu buscava antes, né? E não tinha aquela certeza e não tinha aquela alegria. Hoje eu busco de uma maneira tão especial e eu sei que é Deus fazendo, eu sei que é Jesus se revelando e esse é o desejo dele por nós. Eu aprendi isso, que o desejo dele por mim é que eu o ame e ele me ama e ele tem um relacionamento comigo e eu tenho um relacionamento com ele. Então, experiências fantásticas eu comecei a ter a partir desse momento. Eu lembro-me de uma forte em que nós fomos orar no monte, né? Eu não conhecia essa prática cristã de buscar a Deus no monte, assim como Jesus mesmo ele fazia. Ele disse que ele se retirava das multidões e ia buscar a face de Deus nos montes. Então eu busquei a Deus no monte e lembro-me que subi com um grupo de amigos, de cristãos para orar. E durante um período da oração, naquele exato momento, as folhas secas que estavam no chão começaram a brilhar, como se fossem luzes de vagalume, e nós começamos a pegar as folhas na mão e colocar assim dentro da palma das mãos e ver que não era reflexo de nada e ver que era o brilho da glória de Deus, né? E dentro desses moveres, né, Deus foi ensinando que Ele é mais real. Nós não podemos vê-lo, né? Não podemos tocá-lo, mas nós podemos experimentar a presença dele. É isso que eu fui aprendendo e fui vivenciando. E o amor que eu não tinha pelas pessoas, o amor, o desejo de que elas fossem melhores do que eu, né? Isso não existia dentro de mim. E hoje é bem aquilo que Jesus falou, né? Ame a Deus em primeiro lugar e ao seu próximo como você mesmo. Então eu aprendi a me amar. E quando eu aprendi a me amar, eu aprendi a amar o meu próximo, a desejar o bem para ele, a querer ver a fartura dele, a querer ver a prosperidade, né? Então, experiências como essas eu fui vivenciando, portas financeiras foram se abrindo, amadurecimento, Deus ele foi trazendo muitas coisas, eu fui vivenciando muitas coisas com ele, presentes que realmente na minha vida eu diria, eu jamais conseguiria, com o meu trabalho, com o meu suor, com o meu jeito de alguma forma, e Deus ele foi me agraciando. Eu aprendi que não há como andar com Jesus e não ser abençoado em todas as fases. E em Gálatas, um livro da Bíblia, e Apocalipse, eles falam que existe um grupo de pessoas que praticam feitiçaria, que praticam encantamento, e tais pessoas não herdariam o reino de Deus. Então, eu aprendi isso, que cedo ou tarde, todos nós passaremos pela morte, né? Passaremos dessa terra para um outro reino. E o que nós escolhemos aqui é o que vai definir a nossa eternidade, se foi o reino das trevas ou o reino da luz. E como diz uma música que eu ouço muito e eu gosto muito, vai valer a pena. Quando o grande dia chegar, e o grande dia está próximo, o dia da volta de Jesus, e vai valer a pena. Faz 12 anos que eu tive aproximadamente essa experiência com Jesus, e eu só posso dizer isso, que tem valido a pena e sempre vai valer a pena. E essa é a história de vida do Renan. Ele entregou a sua vida no mundo espiritual, mas ele não focou em Deus, Jesus e Espírito Santo. Na verdade, ele quis um outro contato no mundo espiritual. Ele quis conversar com os mortos e outras práticas que realmente a Bíblia proíbe. Então, infelizmente, ele se deu mal. Mas graças a Deus, né, Deus teve misericórdia dele e hoje ele está nos caminhos do Senhor. Porque se nós precisamos realmente entender o mundo espiritual, nós temos que focar em Deus, Jesus e o Espírito Santo. Qualquer coisa fora disso é perigoso. Então que eu e você possamos realmente focar em Jesus Cristo de Nazaré, conhecer a sua palavra, conhecer a história de vida que Jesus fez nessa terra e procurar realmente adorar a Deus com todo o nosso coração e conversar com o Espírito Santo todos os dias. Aí nós vamos estar cheios de Deus e isso é o certo. Então que você e eu possamos fazer a coisa certa, que é realmente entregar a nossa vida ao Deus verdadeiro, que é Jesus. Jesus é o único caminho que leva a Deus. Então o que precisa é se encher da presença dele. Que Deus te abençoe.